As leis que a Alerj aprova fazem parte da sua vida. No restaurante, na escola do seu filho, no transporte público, no seu dia a dia. Chegou o aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e conheça outras leis que fazem parte da sua vida e tome posse da sua cidadania. Alerj, aqui você tem poder. Olá, amigos queridos, boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger. Boa noite, jornalista Pedro do Couto. Que bom estarmos juntos mais uma vez para comentar os assuntos da semana de hoje. E olha, minha gente, que os assuntos de hoje estão fortes, eu até diria pesados. Nós vamos falar sobre os atentados terroristas na França, sim. Nós vamos trazer também um debate público realizado por mim na Câmara dos Vereadores sobre preconceito e discriminação. Olha, foi sensacional. E nós vamos falar também de um assunto ocorrido aí no governo de Eduardo Paes e que envolve o seu secretário de coordenação política, que espancou a sua ex-esposa por 2 vezes. E agora, mais recentemente, tomamos conhecimento que também o seu chefe de gabinete espancou a namorada. Olha, minha gente, inaceitável, especialmente quando vem de autoridades. Que exemplo eles podem dar, não é, Gerson? E você, mais uma vez, vai nos contar a sua tradicional historinha, que tem tudo a ver com o início, com o primeiro assunto do nosso programa, que nós vamos abordar desde já. Algumas semanas atrás, minha gente, nós aqui no programa chamávamos a atenção para o perigo que tomaria conta da Europa com a chegada de milhares de refugiados que fogem do terror, da fome, da miséria existentes em seus países, especialmente na Síria, que está em guerra civil há quase 4 anos, com a consequente morte, e todos vocês sabem, de aproximadamente 300 mil pessoas. Já imaginaram? 300 mil pessoas. Claro que seria desumano não acolher essa sofrida população. Entretanto, as autoridades dos países que as recebem devem agir com extremo rigor e procurar saber a origem de cada um deles, para não correrem o risco de terem entrada de terroristas que usam o momento de solidariedade para se infiltrarem e lá adiante acabam promovendo, com toda a certeza, atos de terror, quem sabe, iguais àqueles praticados agora em Paris, mas que atingiram, na verdade, toda a humanidade. O tirano Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques terroristas. Ainda que tenham sido praticados por cidadãos franceses, mas a origem é de pessoas islâmicas e que estão, sem a menor sombra de dúvida, a serviço do terror, matando inocentes, independente de sua origem, raça ou etnia. Nós, brasileiros, tivemos aí 3 irmãos que foram vítimas, embora com ferimentos leves, e também os meus irmãos portugueses, um português morreu e 4 ficaram feridos. Então veja, nós temos aproximadamente 150 de mortos até agora e mais de 300 de feridos. E esses malditos terroristas têm que ser punidos. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que eles tomem conta do mundo. E as pessoas enlutadas, minha gente, que o Senhor possa consolar estas famílias, dando-lhes muita força para continuarem suas vidas. Para muitos, Gerson e Pedro, este terrorismo, na verdade, é consequência da falta de cidadania dada a essas pessoas de origem islâmica que vão para a França, sim, mas que acabam sendo tratados como cidadãos de 3ª categoria. Que fosse assim, nada justificaria o que aconteceu agora na França. É realmente terrível, nos deixa imensamente tristes
imaginar que em qualquer lugar do mundo, porque na verdade agora foi em Paris, mas amanhã pode ser no Rio de Janeiro, e eu até vou um pouco além, me preocupa muito os Jogos Olímpicos chegando e esses terroristas gostam de grandes eventos que reúnam multidões. Uma outra coisa, Pedro, nós daqui a pouco vamos trazer um assunto que foi abordado por mim na Câmara dos Vereadores, que é a discriminação e o preconceito. Veja, explodirem uma casa de festas, de shows, o Bataclan, simplesmente porque seus donos são judeus. A que ponto chega a discriminação, a maldade? Eles não mataram apenas judeus, eles mataram segmentos de toda a sociedade. Então, eu acho que realmente este terror tem que ser combatido, sim, com extremo rigor. Você não acha, Pedro? O Gerson, com toda certeza, já vai na sua historinha bem definir o que representa o terror. Exatamente, Tereza. O terror projetado no mundo pelo Estado Islâmico tem que ser combatido com rigor absoluto e não apenas com ações militares e mesmo policiais que são indispensáveis, como os acontecimentos trágicos da França de sexta-feira até o meio desta semana comprovaram. Tem que ser atacado a organização do Estado Islâmico nas suas raízes, porque há bases e fatores econômicos funcionando e alimentando essa violência desvairada, esses atentados, esse morticínio que se propõe a fazer. Porque recrutar pessoas implica em despesas. A compra de armas também, o treinamento das pessoas com a cabeça feita pelo fundamentalismo islâmico também exige recursos econômicos, investimentos. Negociações de petróleo estão sendo feitas pelo Estado Islâmico. Quais são os países compradores? Como é que as contas são pagas? Há um sistema financeiro internacional atuando. As refinarias funcionam no Iraque e na Síria, como as reportagens mais recentes demonstraram. É preciso, portanto, uma ação coordenada, profunda, que vá às raízes dessa organização sinistra para destruí-la de maneira completa e salvar a humanidade das suas ações hediondas. Na verdade, a França tinha que dar uma satisfação à opinião pública mundial. E foi o que fez praticamente no dia seguinte. Unida com a Rússia, fizeram um ataque a uma base do Estado Islâmico. Então, Pedro, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como você vê esta possível aproximação, forte aproximação, a partir destes atentados terroristas em Paris, entre a França e a Rússia, após os ataques terroristas praticados agora em Paris? Essa aproximação, Tereza, no meu modo de ver, resulta do fato de que o Estado Islâmico representa uma ameaça contra a humanidade. Os atentados de Paris criaram uma outra realidade política mundial, até porque, 2 dias ou 3 depois, o Estado Islâmico teve acesso à internet e colocou um vídeo avisando que o próximo atentado será praticado nos Estados Unidos. A Rússia não está citada, mas a ameaça está no ar, não só contra os Estados Unidos, contra a Rússia, contra a França, contra todos os países. Inclusive, como você lembrou bem, os Jogos Olímpicos aqui no Brasil são um alvo vulnerável à ação dos alucinados, porque é uma aglomeração muito grande de pessoas que vai reunir. Tanto é assim que as primeiras explosões que ocorreram foram no estádio de futebol. Provavelmente os terroristas não conseguiram ter acesso ao interior do estado para detonar os explosivos nas arquibancadas, que criaria um pânico generalizado. Então terminaram explodindo nos arredores. A ameaça, portanto, está no ar e abrangendo todos os países do mundo. É preciso uma ação conjunta, porque a humanidade está em xeque no momento. Todos nós estamos sob ameaça. Pois é, Pedro, infelizmente, sempre o poder econômico se sobrepondo a todos os valores. É o valor maior, minha gente, que é a vida. Eu agora vou passar a palavra para o nosso deputado Gerson Berger, que mais uma vez
trará a sua historinha, não é, Gerson? É, Tereza. O homem, acima de tudo, tem que respeitar a vida e até mesmo os seus mistérios. Vejam que no Gênesis 2 da Bíblia está escrito: Deus desceu para ver a Torre de Babel, pois os seres humanos queriam chegar ao céu construindo uma torre até lá. Qual a moral? Claro que Deus não precisava descer à terra para ver a Torre de Babel. O Senhor, em sua onipotência, sabe tudo. Até na escuridão, aquele que mora na luz. O que está no Gênesis nada mais é que a lição de que não devemos julgar os fatos e as pessoas sem antes verificar com os próprios olhos o que realmente aconteceu. O fanatismo religioso, muitas vezes, em nome do Senhor, assume posições condenáveis em desacordo com os ditames divinos, usando a religião como argumento para as mais desatinadas ações. Se amares ao próximo como a ti mesmo, dificilmente praticarás o mal. É isso aí. Gostou, Tereza? Gerson, adorei a historinha e claro que ela tem tudo a ver com o tema abordado agora. Mas olha, eu vou passar por um outro assunto, um assunto importante também. Nós realizamos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, uma audiência pública tratando, debatendo o preconceito e a discriminação. E ontem, sexta-feira, foi dia de Zumbi dos Palmares, este homem que tem um simbolismo tão grande na história da luta contra o racismo. E na Câmara, na segunda-feira passada, nós falamos muito em discriminação, em preconceito, e lá nós tivemos representantes, lideranças do movimento negro, tivemos ciganos, tivemos a Federação Israelita com o seu presidente, enfim, representações da Defensoria Pública e o povo que também teve oportunidade de se manifestar. Olha, foi um final de tarde muito importante, enriquecedor, que levou conhecimentos a tanta gente e que eu particularmente me senti muito feliz em poder debater esse tema. Nós havíamos inicialmente pensado apenas em falar na questão da Thaís Araújo, que foi discriminada também recentemente, mas o tema se prolongou e foi, sem dúvida, muito bom. Nós vamos trazer para vocês alguns momentos da audiência pública. O nosso tema de hoje, especialmente, visa debater e encontrar caminhos para combater o preconceito, a intolerância e o racismo. Quando se comete uma violação aos direitos humanos, seja qual for, na realidade, não se está a cometer um crime contra o indivíduo, mas se alcança toda a sociedade. Quero registrar que nossa luta de combate às discriminações raciais, étnico-sociais e de gênero devem ser diárias, uma luta permanente para que um dia, quem sabe, possamos todos viver com fraternidade e dentro do respeito da individualidade de cada um. E assim possamos alcançar um tratamento que não seja apenas formal, mas possa se concretizar em oportunidades de desenvolvimento pleno da cidadania para todos, indistintamente. Achamos que
Nesse século da luz, onde o avanço da humanidade é tão grande, nos vários ramos da ciência, ainda temos que enfrentar esse tipo de discriminação. Temos que enfrentar supostas guerras santas contra povos, contra outras religiões, contra outros seres humanos, contra outras pessoas naturais, em razão pura e simplesmente de divergência de opinião, por divergência de credo. Nós estamos juntos com o nosso povo cigano, nós estamos juntos com o nosso povo indígena, nós estamos juntos com os nossos irmãos judeus, porque fomos nós que construímos esse país, fomos nós que construímos essa cidade. Esta nossa sociedade tem muito mais do nosso sangue misturado do que ela poderia aceitar, mas é fato. Então nós não podemos aceitar e deixar continuar que muito sangue seja derramado por nada. Uma sociedade onde haja menos discriminação, menos intolerância, certamente é uma sociedade mais saudável. Uma sociedade onde cada um tem o seu espaço de uma forma absolutamente compartilhada, sabendo respeitar, sobretudo, os limites de cada um. E a intolerância, ela vem muito da falta de percepção da realidade do outro. Eu só deixo uma mensagem aqui, um desabafo, porque tudo, você não adianta atacar o tronco, o caule ou as folhas da árvore. Você tem que atacar a raiz se quiser mudar. Porque senão vai ficar sempre as pessoas se lamentando e não se resolve. A coisa é cultural, a coisa está, a nossa solução está nas escolas, no primário. O que o senhor traz é realmente muito importante. A gente tem que pensar em educação, em direitos humanos, educação contra a discriminação, porque por muito tempo a gente falava em bullying, que é uma situação recente, mas a gente não comenta sobre que realmente o preconceito acaba trazendo para a nossa sociedade, que é essa forma de discriminação. Hoje em dia a gente vê crianças que são impedidas de ir para a escola com o vestimento da sua religião de matriz africana, que não pode ir com a cabeça com um pano branco, que não pode ir com uma roupa branca. Quando chegam na escola são discriminados tanto pela professora como pelos colegas ali presentes. O tom de pele, cabelo, qualquer coisa nunca vai nos diferenciar, nunca vai determinar quem é melhor, nem quem é pior. O que nos difere são os nossos atos e o que fazemos em prol da humanidade. Muito obrigado. Queria eu muito dizer que isso não existe. Eu estou com 3 casos de racismo no estado, um com uma criança de 6 anos de idade, em Volta Redonda, onde a professora chama a criança de macaca, dentro de sala de aula. Eu tenho uma escola aqui na Gávea, que foi notícia no Globo, de uma criança de 9 anos, que a professora fala que ela não vai ser nada na vida porque ela tem cabelo duro. E ela é a única negra da escola. Né? Isso é realidade, então não tem como dizer que no nosso estado não tem racismo. A humanidade teve em sexta-feira os 33 mais vergonhosos minutos da história da violência e da barbárie humana, onde 6 pontos diferentes foram agredidos, e um deles, a casa de shows Bataclan, não tão somente por ser de propriedade de cidadãos judeus, não, mas porque fazia festas para policiais de denominação religiosa judaica. Afinal de contas, aonde nós estamos chegando? Nós estamos pegando termos direitos humanos e banalizando de uma maneira tamanha que os humanos direitos desaparecem. E eu costumo dizer o seguinte, que é dever, é obrigação de todo cidadão se pronunciar e combater, sim, qualquer tipo de preconceito. Não apenas quando ele acontece conosco, mas com as pessoas que estão à nossa volta, com os grupos que nos cercam. Então, acho que é obrigação de todos nós combater, sim, sempre a discriminação e estar à frente desta luta que, a cada dia, tem nos mostrado o quanto ela é importante.
são 2 mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a humanidade inteira. Antes de ascender aos céus, ele disse: olha, eu deixo vocês a palavra, que vocês amem a Deus sobre todas as coisas e que amem o próximo como a ti mesmo. Pronto, isso mata tudo. Se nós nos amássemos, acabaria tudo isso. Nobre e querido vereador João Mendes de Jesus, o senhor iniciou a sua fala falando em 2 mandamentos tão importantes. E eu acrescentaria um terceiro, que eu acho que resume tudo: não faças ao outro aquilo que não queres que façam a ti. Eu acho que se todos seguissem esse mandamento, nós teríamos uma sociedade muito mais justa e um mundo muito melhor, com muito mais amor. Olha, minha gente, eu pessoalmente adoro realizar esses debates públicos porque eles são muito importantes. E por esta razão nós já realizamos um outro que fala sobre os maus tratos praticados contra os nossos animais e a crise que vive o Jardim Zoológico hoje da nossa cidade, que está totalmente abandonado. E este tema também nós traremos para o programa logo, logo. Mas Pedro e Gerson, nós hoje não poderíamos deixar de trazer um tema da nossa cidade, um tema que foi manchete em todos os jornais, televisão, revistas, que é o caso do pré-candidato a prefeito da nossa cidade, o candidato do Eduardo Paes, à prefeitura do município do Rio de Janeiro, que é o atual coordenador de governo do prefeito Eduardo Paes. Pedro Paulo espancou a sua ex-mulher, Alessandra Marcondes, em 2008, em 2010, chegando a quebrar um dente da mulher, e achou que foi uma coisa normal, que foi um problema entre o casal, que nada tem a ver com a sua atuação política. Mas, claro, um homem que bate numa mulher, pelo amor de Deus, é um covarde. E tem tudo a ver, sim. Além disso, agora também apareceu o chefe de gabinete do prefeito, o Bernardo Pellon, que também bateu na namorada, parece que até ameaçou de morte, dizendo que depois se mataria. Olha, eu fico me perguntando, será que os homens do governo do Eduardo Paes não gostam das mulheres? Não é possível! Que pancadaria é essa? E o prefeito sair em defesa de Pedro Paulo? Pelo amor de Deus, seu prefeito, o senhor está se desgastando. Nada justifica que alguém, que um homem, que um marido, um companheiro possa bater numa mulher. Isto é revoltante. Eu não aceito a posição do prefeito, eu não aceito a posição do Pedro Paulo, e ainda leva a ex-mulher para dar entrevista na televisão. Olha, ficou muito claro que, na verdade, ali o jogo era combinado. Foi o marido, o atual marido, uma gracinha. Eu só fico imaginando o que as pessoas em casa pensam desta situação. Olha, Tereza, da mesma forma que você percebeu, todos que assistiram à entrevista também perceberam. O único interesse ali é proteger sua candidatura. Na minha opinião, experiência, essa tentativa está fadada ao fracasso. Uma sequência de absurdos, uma sequência de agressões, uma sequência de covardias e uma sequência também de disfarçatez. Veja o seguinte, uma senhora como a senhora Alessandra Marcondes, registrando a queixa de uma agressão violenta que sofreu em São Paulo diante da filha que tinha 2 anos, ao ponto de ter um dente arrancado, partido, e depois continuou vivendo com o Pedro Paulo e sofreu outra agressão em 2010. Muito bem, o caso vem à tona em 2015 e o que faz ela? Numa atitude surpreendente, ela se presta a participar de uma entrevista coletiva pela televisão, para os jornais,
ao lado do seu ex-marido, ela, a senhora Alessandra Marcondes, e diz que o seu ex-marido não é um homem agressivo. Mas como? Ela, de fazer tal afirmação, caiu numa contradição enorme. Como não é agressivo um homem que dá-lhe um soco que arranca um dente? Como pode uma pessoa agredida querer absolver o agressor? Pior do que absolver, desejar apagar o rastro da violência que ela sofreu. Ficou muito estranho, muito esquisito. E como você disse, Tereza, eu repetindo o poeta, o maior de todos, Shakespeare, há algo estranho no reino da Guanabara. O Pedro, um absurdo total. Agora, o mais curioso é que o prefeito Eduardo Paes saiu em defesa do Pedro Paulo e mais, diz que vai manter a sua candidatura. Manter a sua candidatura, o voto feminino ele perdeu maciçamente. E não só o feminino, mas também o masculino. O voto dos homens, dos verdadeiros homens que respeitam as mulheres e jamais admitiriam ver uma mulher espancada. Bom, minha gente, o nosso tempo acabou. Pedro, mais uma vez, obrigadíssima pela sua participação. Gerson, você, como sempre, sua historinha, que as pessoas tanto gostam, seus comentários. Muito obrigada pela participação de hoje. Amigo telespectador, você que ficou conosco até esta hora da noite, o nosso agradecimento, o nosso carinho muito especial. Tenha um bom descanso, uma excelente semana. Esperamos poder contar com a audiência de vocês no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Um beijo e um carinho muito especial para todos. As leis que a Alerj aprova fazem parte da sua vida. No restaurante, na escola do seu filho, no transporte público, no seu dia a dia. Chegou o aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e conheça outras leis que fazem parte da sua vida e tome posse da sua cidadania. Alerj, aqui você tem poder.